uma volta impossível, ao lugar de um feito improvável. Sinal verde. Senna larga na quarta posição. Pode perder a quarta posição. O carro de Schumacher para cima dele. Ele volta por dentro. Uma manobra esquisita de Schumacher. Ayrton Senna ainda vive nas curvas de Donington Park. Aí próximo à primeira posição. Rio em segundo. Senna vem ali por dentro. Recupera a quarta posição. Deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo para cima do Karl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando para cima de Wendlinger. Eu estive aqui com ele. Eu estive aqui, eu não podia crer o que ele fez naquele dia. A pista virou palco. A arquibancada virou plateia. Senna por dentro. Rio por fora. Arriscando tudo Ayrton Senna para subir a segunda posição. Ele já passa Damon Hill. O próximo é Alain Prost. Para não deixar dúvida de quem era o melhor. Olho por olho, roda por roda, debaixo d'água. Senna, Prost, Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no Garbinha, Ayrton Senna vai pra ponta. 11 de abril de 1993. O dia em que o ídolo brasileiro redefiniu a palavra audácia. Aquilo não foi humano. A pista molhada, Senna passa por Wendlinger, passa por Hill, passa por Prost. Vai embora Ayrton Senna na primeira posição. Mas eu me lembro mesmo que depois da corrida eu fui conversar com o engenheiro dele. E disse ao engenheiro, eu acho que ele não é desse planeta. Me responde o engenheiro. E você tinha alguma dúvida? O Ayrton sempre teve consigo mesmo a certeza absoluta de que a habilidade dele era maior do que qualquer outro piloto no mundo. E confiava tanto nisso que naquele dia, pegando a pista do jeitinho que ele gosta, cada carro adversário estava ali justamente para ser ultrapassado com a facilidade de um videogame. Há 20 anos, a melhor primeira volta de todos os tempos. Então essa primeira volta foi, assim, foi tremenda. E a próxima volta foi também, porque eu tinha uma pista limpa, e ali eu abri mais 3 segundos deles, e em 2 voltas, com aquilo tudo que ocorreu, deu uma quebrada psicologicamente na turma toda. Aquela volta me entusiasmou tanto, me deixou tão empolgado. Eu morava nos Estados Unidos, que na segunda de manhã liguei para Ayrton. Eu falei, Ayrton, parabéns, nunca vi uma volta igual essa na minha vida na Fórmula 1, e você nunca vai conseguir repetir, essa vai ficar na história. Ele morreu da risada. Em todos os 63 anos de Fórmula 1, houve um grande prêmio da Grã-Bretanha. 46 em Silverstone, 12 em Brands Hatch e 5 em Aintree. Nenhum em Donington Park. Aquela corrida de 93 foi a única da categoria disputada aqui. Um grande prêmio da Europa. Doce ironia para um lugar conhecido como o coração do automobilismo britânico. Donington Park é um autódromo de 83 anos. Um reduto de ingleses apaixonados por esporte a motor. Os maiores pilotos deles passaram por esses boxes. Mas o grande herói local é brasileiro. Ayrton Senna deu fama internacional ao circuito que essas pessoas tanto amam. E precisou de apenas uma chance para fazer isso. Um tempo depois da corrida, o Ayrton me deu o capacete daquele dia e me escreveu uma carta. Nela, me disse que considerava aquela a maior vitória da carreira dele. A família deste milionário do ramo imobiliário é dona de Donington Park há 4 décadas. Kevin Whitcroft organiza o Festival Histórico de Donington todos os anos. Uma reunião de fãs, colecionadores e pilotos de carros antigos. Numa das 18 corridas realizadas durante o fim de semana, conhecemos um brasileiro que esteve naquele grande prêmio da Europa a convite de Senna. Eu conhecia ele e a gente ficou amigo, né? Ele me dava o passo, a gente se encontrava e... Desculpa, só que eu penso nele... Para Carlos Monteverde, a segunda volta de Ayrton Senna naquela corrida de Donington foi ainda mais incrível do que a primeira. Eu estava aqui no box e estava chovendo, pô, mas eu não podia ir, ninguém podia acreditar que ele passou primeiro e esperamos. Cadê os outros? Cadê os outros? É porque teve acidente? Onde é que estão? Incrível, incrível. Neste autódromo é preciso tomar cuidado para não tropeçar nos fãs de Senna.
Eu tenho um armário na minha casa com várias miniaturas de carros do Senna. As Lotus, as McLarens, a Williams que ele dirigia quando morreu. Mas a pista não é lugar para miniaturas. Num fim de semana de homenagens ao brasileiro, carros de Ayrton Senna em tamanho real. A Lotus da primeira vitória no Grande Prêmio de Portugal em 85. Aí vem a nova estrela da Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna. Uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores. No seu primeiro ano numa equipe competitiva. Ele vem pela reta. O diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. A Williams do primeiro teste, realizado ali mesmo no circuito de Donington, em 83. Chegou o grande momento. Ayrton está pronto para pilotar pela primeira vez um carro de Fórmula 1. Rapidamente ele foi se acostumando, dominando o carro. O motor potente foi ficando mais familiar. Ayrton se sentindo em casa. A Toleman da primeira corrida de Ayrton Senna na Fórmula 1, em 84. Em todo lugar que a gente vai, as pessoas deixam o carro e querem falar com a gente. Querem nos dar presentes apenas porque a gente cuida do carro. Dá para entender todo esse carinho com o carro. Alistair Davidson está longe de ser um daqueles colecionadores ricaços. Ele é apenas um engenheiro inglês apaixonado por Fórmula 1. O Alistair precisou hipotecar a casa onde vive para arrematar a Toleman de Ayrton Senna no leilão. O preço? Algo em torno de R$70 mil e uma ameaça de divórcio. Quando eu cheguei em casa e disse que tinha comprado um carro de Fórmula 1, a minha mulher disse, eu vou te largar. Ela pegou uma bolsa que estava debaixo da cama e começou a arrumar as roupas dela. Mas agora ela sabe que esse é um carro do Senna. Ficou mais compreensivo. Na exposição de Ayrton Senna não poderia faltar esta McLaren aqui. A MP48 da corrida de 93 em Donington, responsável por alguns dos pesadelos mais terríveis de Alain Prost. Nós conversamos com o professor durante o Grande Prêmio da Espanha desse ano. Prestem atenção na expressão dele quando dissemos que estávamos fazendo uma reportagem sobre o Grande Prêmio da Europa, em Donington Park, em 93. Naquele ano, Alain Prost pilotava um carro com suspensão inteligente, controle de tração. A Williams FW15C tinha uma vantagem enorme em relação aos outros carros do grid. No treino de classificação para a corrida de Donington com pista seca, Prost fez a pole com uma volta 1 segundo e 6 décimos mais rápida do que Ayrton Senna, que ficou em quarto. Mas no dia seguinte, o tempo virou. Prost sempre, desde antes até de eu começar a correr, dava para ver, chovia, ele ficava com aquela face de não muitos amigos. O Esporte Espetacular conversou com 4 pilotos que participaram daquela corrida. 3 deles lembram muito bem da volta perfeita de Ayrton Senna. Curiosamente, Alain Prost apagou uma ultrapassagem da memória. Eu não tenho lembrança da primeira volta. Eu tenho lembranças de toda a corrida. Estava muito difícil de guiar o carro no molhado. Muita chuva. Rubens Barrichello estava na temporada de estreia dele na Fórmula 1. Ele ignorou alguns veteranos e ultrapassou 8 carros na primeira volta. Olha quem vem ali! Vamos, garoto! Rubinho Barrichello em quarto! Eu tive a sensação, eu falei, esse povo tá indo devagar, o que está acontecendo? Era a minha terceira corrida e tal, mas o meu carro também andava bem no molhado e eu também gosto muito do molhado, então eu acabei a primeira volta em quarto, largando em 12º. Do companheiro de equipe de Ayrton Senna em 93, vem uma informação importante sobre aquele dia. Em pista molhada, a vantagem dos carros da Williams sobre os carros da McLaren diminuía. O meu carro estava muito bom na chuva. No treino de aquecimento da manhã eu fui até mais rápido do que o Ayrton. Eu estava ansioso para a corrida, mas eu cometi um erro. Tentei passar o Wendlinger e a gente bateu na primeira volta. O Andretti já foi embora! Quando é que ele vai correr? Um piloto da casa guiava a Williams número 0, Damon Hill.
Eu ainda era novo no esporte, eu fiz uma boa largada. Mas quando você vê o Ayrton Senna no seu retrovisor, na verdade, eu não vi quase nada, chovia muito, mas eu sabia que ele estava lá. O Senna meio que intimidava todo mundo. Ele deu um jeito de me passar e depois eu não o vi mais. Naquela primeira volta, Senna ignorou o traçado natural da pista. Fez ultrapassagens pelas partes mais molhadas e nem assim perdeu o controle do carro. Tecnicamente, algo bem difícil de se explicar. Por causa disso, esta foto virou uma lenda local e mostra com muita nitidez os 5 primeiros colocados momentos após a largada. Senna aparece em terceiro lugar, um pouco à frente de Karl Wendlinger. Alain Prost já deu muitas explicações a respeito daquela corrida. Apesar de ter o melhor carro da pista, ele ficou apenas com o terceiro lugar, uma volta atrás da McLaren de Ayrton Senna. Era a primeira vez com a Williams que a gente fazia um acordo com o sistema de meteorologia do aeroporto e a gente escutava muito essas previsões. Não eu, mas dentro dos boxes. E tudo que eles diziam acontecia o contrário. Quando falavam que iria chover, estava seco. E eu me lembro das trocas de pneu. Acho que foram 7 vezes. Estava tudo ao contrário. Damon Hill chegou em segundo lugar, 1 minuto e 23 segundos atrás de Senna. Pelo menos, ele terminou a corrida na mesma volta do brasileiro. Sim, aquilo foi fantástico para mim, numa das minhas primeiras corridas com o Williams. Mas hoje em dia eu olho para trás e fico pensando, eu gostaria de ter dado mais trabalho para ele, sabe? Mas ele era o Ayrton Senna, e aquela foi a corrida dele. Ele anulou completamente todo mundo. Ele estava mais forte do que eu naquele dia e me causou muitos problemas. Corridão, daquelas boas, né? Não perfeitas, porque perfeição é impossível na condição como essa, mas aquele que erra menos. Aquele que arrisca na hora que tem que arriscar. Aquele que tira o pé na hora que tem que tirar, para na hora que tem que parar, ultrapassa na hora que tem que ultrapassar, não ultrapassa quando não tem. E de vez em quando passa reto pelo box porque não dá para parar, a equipe não estava pronta. É isso aí. Já deu para entender porque esses pequenos capacetes com as cores do Brasil vendem tanto. Porque os artistas locais insistem em pintar Ayrton Senna. E porque este fiscal de pista batizou o filho com um nome tão difícil de ser pronunciado em inglês. Ele adora ir para a escola e dizer, meu nome é Ayrton. Com todo cuidado, com muito cuidado na ponta do dedo Senna. Vai apontando Ayrton Senna. Posso dizer que todos os britânicos ligados ao automobilismo que eu conheço, todo mundo amava o Senna. Vem para completar. Ayrton Senna. Ayrton. Brasil. Ele deu um show completo no centro, no molhado, na estratégia, no arrojo, na capacidade. E vence o Grande Prêmio da Europa em Dones. Ayrton Senna é do Brasil, é da Inglaterra também, é do mundo inteiro.